continuar. Ora, como as camadas médias urbanas e rurais tendiam a desaparecer, crescia a distância social entre a aristocracia latifundiária e a burocracia e a massa dependente em diversos graus. É sintomática a reforma monetária do século IV, que criava um padrão ouro para o uso do Estado e da aristocracia e um padrão cobre que atendia melhor às necessidades dos pobres, sem haver escala de correspondência entre ambos. Eram quase dois sistemas monetários paralelos, refletindo a polarização social. A penetração dos bárbaros germânicos não alterou esse quadro, pelo contrário. De fato, a quebra da unidade política romana acentuava as tendências regionalistas daquela aristocracia e reforçava seus privilégios. A vida e a população urbanas em decadência desde o século III continuaram a evoluir nesse sentido, mesmo sem ter esse processo sido acelerado pelas invasões do século V, como seria pelas do século IX. As camadas humildes também não tiveram sua sorte alterada, pois os invasores, de maneira geral, mantiveram as estruturas anteriores. Mais ainda, a própria sociedade germânica, logo após sua instalação no Ocidente, começou a passar por transformações profundas. Nem poderia ser diferente devido à sua inferioridade cultural e numérica frente ao mundo romano dominado. Por volta do ano 500, nos limites do antigo Império Romano do Ocidente, havia 1 milhão de bárbaros numa população total de 30 milhões. Em função disso, aquelas transformações sociais germânicas convergiam para a mesma polarização que a sociedade romana vinha conhecendo há tempos. O processo teve início quando os conquistadores impuseram a velha instituição das hospitalitas, aos proprietários romanos, expropriando parte de suas terras, geralmente 1/3. Na maioria das vezes, aquelas áreas caíram em mãos de membros da aristocracia germânica, que nelas estabeleciam, além de escravos, homens livres de sua tribo como rendeiros ou mesmo pequenos proprietários. Contudo, com o tempo, seguindo a lógica da evolução social da época, aqueles homens livres acabavam por entrar em algum tipo de dependência. Portanto, as sociedades romana e germânica, passando a ter estruturas semelhantes e identidade de interesses ao nível da aristocracia, puderam aos poucos ir se fundindo numa nova sociedade. O terceiro aspecto da gênese feudal, a fragmentação do poder central, resultava daquele estado de coisas. Com a ruralização, a tendência à autossuficiência de cada latifúndio e as crescentes dificuldades nas comunicações, os representantes do poder imperial foram perdendo capacidade de ação sobre vastos territórios. Mais do que isso, os próprios latifundiários foram ganhando atribuições anteriormente da alçada do Estado. Por exemplo, em princípios do século V, os colonos foram desligados da autoridade fiscal do Estado, que era delegada ao proprietário da terra. As invasões germânicas, por sua vez, quebraram definitivamente a frágil unidade política do Ocidente do século V. Estabelecia-se, assim, o pluralismo que desde então jamais deixaria de caracterizar a vida política europeia. Porém, mais importante que isso é o fato de que em cada reino germânico continuavam a se manifestar as mesmas tendências centrífugas da época romana. A formação de uma aristocracia fundiária germânica, como vimos, a contribuía para tanto. Isso era reforçado ainda pela decadência da economia comercial e monetária, que levava os reis bárbaros a remunerarem seus colaboradores com a única verdadeira riqueza da época, terras. Contudo, desta forma, os reis iam pouco a pouco se empobrecendo e se enfraquecendo. Falando do monarca franco da dinastia dos Merovingios, um cronista afirmava que, abre aspas, exceto esse inútil título de rei, ele nada possuía de seu além ele nada possuía de seu
além de uma única terra de baixo rendimento, que lhe proporcionava uma habitação e um pequeno número de servidores. Fecha aspas. De fato, os reis merovingios remuneravam seus servidores, entregando a cada um deles uma extensão de terra a título de benefício, ou seja, concedia-se o usufruto e não a plena propriedade de um bem imóvel em troca de determinados serviços prestados. Tal concessão era feita vitaliciamente, mas como quase sempre era renovada em favor do herdeiro ou concessionário falecido, com o tempo tendia a se tornar hereditária. Desta forma, o concessor perdia aos poucos o controle sobre os benefícios cedidos e, portanto, sobre os próprios servidores assim remunerados. Não muito diferente foi o destino de um tipo de benefício, o mais comum, aliás, na época merovingia, que implicava certo pagamento ao concessor, precário. Muitas vezes, o detentor de um benefício recebia um importante privilégio que esvaziava ainda mais o poder real, a imunidade, imunitas. Por ela, determinados territórios ficavam isentos da presença de funcionários reais que ali não poderiam exercer nenhuma de suas funções. Assim, o imunista tornava-se detentor de poderes regalianos, isto é, inerentes ao rei, podendo, nos seus domínios, exercer as correspondentes funções administrativas, aplicar justiça, realizar recrutamento militar, cobrar impostos e multas. Apesar de mais antiga, essa instituição foi melhor definida e generalizou-se no tempo de Carlos Magno. Foi assim, quando foi estendida a uma significativa parcela dos territórios de seu império. Contudo, apesar do grande número de benefícios e de imunidades concedidos, o poder de Carlos Magno era inquestionável, mas ele baseava-se em seu prestígio pessoal, de maneira que, após sua morte, os efeitos desagregadores daquela política se fizeram sentir, e sobretudo após meados do século IX, quando o Império Carolíngio foi dividido entre os netos do grande imperador. Cada vez mais, então, mesmo as funções públicas passaram a ser vistas como benefícios. Assim, os reis perdiam sua faculdade de nomear e de destituir seus representantes provinciais, condes, duques, marqueses, cujos cargos tornavam-se bens pessoais e hereditários. Em suma, ocorria um recuo das instituições públicas, ou melhor, sua apropriação por parte de indivíduos que detinham grandes extensões de terra e nelas exerciam em proveito próprio atribuições anteriormente da alçada do Estado. O quarto aspecto, o desenvolvimento das relações de dependência pessoal, era o resultado lógico daquele quadro de isolamento dos grupos humanos devido à ruralização, de crescimento da distância social e da fraqueza do Estado. Aliás, é próprio dos momentos de insuficiência das relações sociais dentro do Estado, da tribo ou da linhagem, que alguns busquem segurança e sustento junto a indivíduos mais poderosos e outros busquem prestígio e poder junto a um grupo de dependentes. Mesmo na Roma clássica, apesar da existência de um Estado forte, ou exatamente para fugir dele, indivíduos de origem humilde colocavam-se sob o patronato de um poderoso, tornando-se seus clientes, em troca de ajuda econômica e proteção judiciária. Os clientes apoiavam seus protetores das assembleias políticas e prestavam diversos pequenos serviços. Apesar de derivado da instituição da clientela, o patrocinium potentiorum, nos últimos tempos do Império Romano, criava laços de dependência muito mais fortes. Esses laços eram essencialmente econômicos, enquanto os criados pela clientela tinham um caráter sobretudo político. Para fugir ao Estado opressor e ao fisco insaciável, muitos camponeses livres entregavam sua terra a um indivíduo poderoso, colocando-se sob o seu patronato. Assim, ao retirar aqueles homens da órbita do Estado, os latifundiários tendiam a transformá-los em colonos e a diminuir a soberania do Estado. Por isso, desde meados do século IV, inúmeras leis tentaram inutilmente proibir o estabelecimento desse tipo de relação. Por fim, a insegurança provocada pela penetração dos germânicos generalizou o recurso a esse tipo de relação social, conhecida por patrocínio, ou, na sua forma generalizada, mundebudis.
O ato jurídico pelo qual uma pessoa se colocava assim, sob a proteção e autoridade de outra, era a recomendação, commendatio. Todavia, a instituição que mais sucesso teria nesse desenvolvimento das relações de dependência pessoal foi a vassalagem. Sua larga difusão deu-se desde Carlos Magno, pois, como na verdade a autoridade do imperador dependia mais da fidelidade de seus servidores pessoais do que de sua soberania teórica, ele procurou estabelecer e reforçar esses laços pessoais. A origem da vassalagem é difícil de ser determinada, mas sua importância data de meados do século VIII. Terminologicamente, foi então que vassalos suplantou, deu uma cortada aqui na letra, mas foi então que vassalo suplantou outras palavras que também designavam um homem livre que se havia recomendado a outro. Como naquele momento, as demais expressões que significavam homem dependente ganhavam sentidos diversos. Recorreu-se para tanto ao cético Guiuas, que era rapaz ou servidor, da latinização deste termo surgiu vassus e do desdobramento vassal, aquele que serve vassalos. Institucionalmente, foi então que a recomendação se concentrou o juramento de fidelidade como reforço religioso, ou seja, da combinação dos dois atos nasciam as relações vassálicas. Concretamente, foi então que a vassalidade e benefício se uniram, com o primeiro destes elementos tornando-se condição indispensável para a concessão do segundo. E, em outros termos, o benefício era a remuneração do vassalo, servidor fiel. E só um vassalo receberia um benefício, termo mais tarde substituído por feudo. É verdade que, inicialmente, no século VI, vassalo apresentava uma conotação servil, mas desde princípios do século VII, o termo passou a ser empregado também em relação a homens livres, ainda que de condição inferior. Por fim, como desde princípios do século VIII, elementos da aristocracia entravam nas relações vassálicas, estas acabaram por se enobrecer e mesmo mais tarde por se tornarem exclusividade daquela camada social. Os monarcas carolíngios, ao incentivarem a difusão dos laços vassálicos, pensavam reforçar seu poder. Como eles tinham muitos vassalos que, por sua vez, estabeleciam seus próprios vassalos, esta parecia ao rei uma forma de estender seu controle a todos os escalões da sociedade. Contudo, o resultado foi oposto, pois muitas vezes os vínculos de um vassalo para com o seu senhor levavam-no a defender os interesses deste e não os do rei. Como observou Genschoff, abre aspas, a difusão das relações vassálicas acabou por subtrair em larga medida um grande número de homens livres à autoridade imediata do Estado. Fecha aspas. Mas, por outro lado, lembra o mesmo autor, aquelas relações mantinham um vínculo entre os grandes senhores territoriais e o rei, fornecendo, abre aspas, um elemento e até elemento capital de resistência à completa dissolução do Estado. Fecha aspas. Quinto aspecto das origens do feudalismo, a privatização da defesa. Naturalmente, ele decorria de todos os aspectos anteriores, e tanto entre os romanos quanto entre os germanos havia antecedentes institucionais, milícias particulares com laços de devotamento pessoal ligando os guerreiros a seu chefe. De fato, desde o século IV, diante da fraqueza do Estado, os latifundiários romanos contavam com grupos armados. Os bucellari, para preservar a ordem dentro de seus domínios e protegê-los do banditismo e de incursões bárbaras. Entre os germanos, coerentemente com sua civilização tribal e bélica, havia o companheirismo ou comitatus. Tratava-se aqui de um bando de guerreiros ligados por um juramento ao chefe, ao lado de quem deviam lutar até a morte, em troca de seu comando e de uma parte do saque. Derivados desta instituição, surgiram na época merovingia os antrustiones, guardas pessoais do rei. No entanto, o grande fator responsável pelo aceleramento do processo de privatização da defesa foram os ataques vikings, sarracenos e húngaros. Como sua fase aguda ocorreu após a divisão do Império
carolíngio e num contexto de crescente fraqueza dos poderes públicos, a resistência aos invasores só poderia ser feita pelos condes e outros efetivos detentores de poder em cada região. Além disso, os ataques de surpresa e a rapidez da retirada dos invasores impediam que a lenta mobilização dos exércitos reais conseguisse sucesso. Para sobreviver, a Europa católica cobriu-se de castelos e fortalezas. A fragmentação política completou-se, pois a regionalização da defesa era uma necessidade. Outro aspecto a considerarmos é a clericalização da sociedade. Uma das mais profundas transformações ocorridas no Baixo Império Romano, esse fenômeno acompanhava os progressos do cristianismo, acentuando-se a partir do século IV com a vitória definitiva dessa religião. É verdade que o velho paganismo greco-romano possuía uma camada sacerdotal, mas jamais ela chegou a se organizar institucionalmente, a constituir uma igreja. Daí sua limitada importância social. Pode-se assim falar, a partir da cristianização do império, em clericalização da sociedade em dois sentidos. Quantitativamente, porque a proporção de clérigos em relação ao conjunto da população torna-se muito superior à que existira no paganismo, ou mesmo que viria a existir em outras sociedades, e qualitativamente, porque o clero torna-se um grupo social diferenciado dos demais, possuidor de privilégios especiais e de grande poderio político e econômico. Mas quais foram as origens desse fenômeno fundamental? Sua complexidade nos leva a lembrar aqui apenas uns poucos fatores. Em primeiro lugar, o fato de o clero cristão, ao contrário de outras religiões, ter sido escolhido, instruído e ter recebido poderes diretamente da própria divindade. Assim fez Cristo com seus apóstolos, estes com os seus discípulos, os primeiros bispos, estes, por sua vez, com outros clérigos e assim sucessivamente. Portanto, os guias da comunidade cristã não eram apenas representantes da própria comunidade, mas de Cristo. Daí advinha sua imensa autoridade moral, reforçada por normas diferenciadoras que iam se impondo aos poucos, como o celibato ou a tonsura. Depois, como decorrência do fator anterior, somente o clero poderia realizar os rituais da liturgia cristã. Esta, aliás, do século IV ao século VII, não deixou de crescer em complexidade, exigindo cada vez mais que seus oficiantes fossem especialistas. A multiplicação das festas religiosas e a melhor definição dos sacramentos, por exemplo, o batismo de crianças tornou-se a norma desde o século V, também contribuíram para valorizar o papel dos eclesiásticos. Sobretudo, a celebração eucarística, símbolo da aliança entre Deus e o homem, não poderia ocorrer sem a intermediação do clérigo. Numa palavra, monopolizando a comunicação com Deus, o clero tornava-se o responsável por todos os homens. Sem ele, não haveria salvação. Também não se pode esquecer que o caráter universalista fazia da Igreja cristã a única herdeira possível do Império Romano. É verdade que ela se considerava uma sociedade sobrenatural, que não é deste mundo material. Daí reconhecer os direitos do Estado. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas exatamente por isso a Igreja superava o Estado, visto como transitório. Apesar de não ser deste mundo, a Igreja estava bem enraizada nele, formando uma sociedade autônoma e completa, com sua organização e suas leis. Esta sociedade se expandia dentro da sociedade romana, acabando por se identificar com ela quando, em fins do século IV, o cristianismo foi reconhecido como religião oficial do Estado. Assim, o desaparecimento do império, isto é, da face política da sociedade romano-cristã, não afetou a Igreja, pelo contrário, alargou o campo de sua atuação. Por exemplo, antes mesmo da queda do império, os bispos iam substituindo nas cidades e magistratura civil. Igualmente importante para se entender a clericalização é considerar o crescente poder econômico da Igreja. Desde seus primeiros tempos, ela recebia donativos dos fiéis, apesar dos obstáculos colocados pelo Estado. A partir de 321, quando o imperador Constantino autorizou a Igreja a receber legados, a quantidade de seus bens cresceu rapidamente. Desde 313,
quando aquele imperador decretara a liberdade de culto aos cristãos, pondo fim às perseguições. O próprio Estado revelou-se o mais pródigo doador. Por isso é que em meados do século VIII a Igreja pôde falsificar o documento conhecido por doação de Constantino. Segundo este, no século IV teria sido transferida para o Papa o poder imperial sobre Roma, a Itália e todas as províncias romanas do Ocidente. Na verdade, ao agirem assim, os dirigentes da Igreja não pensavam estar falseando os fatos históricos, mas apenas recordando um fato real e justo. Tá. Mas os bens efetivamente recebidos já faziam da Igreja, no século V, a maior a maior proprietária fundiária depois do próprio Estado. Por um lado, porque as doações não deixavam de crescer, Santo Agostinho recomendava mesmo que todo cristão, ao fazer testamento, deixasse a igreja a parte de um filho. Por outro lado, o celibato clerical, que aos poucos ia se impondo como norma, impedia divisão ou alienação do patrimônio eclesiástico, que assim aumentava constantemente. A chegada dos germânicos não alterou no essencial esse estado de coisas. Perfeitamente integrada na economia agrícola da época, a igreja passou a receber e ceder benefícios. Tinha, portanto, vassalos, colonos e escravos. No século IX, ela detinha, estima-se, uma terça parte das terras cultiváveis da Europa católica. Por fim, um último aspecto a ser considerado no processo da gênese do feudalismo são as transformações na mentalidade. Contudo, elas são difíceis de serem acompanhadas e impossíveis de serem datadas. A mentalidade tem um ritmo histórico muito mais lento que os fatos sociais, econômicos ou políticos. De qualquer forma, aquelas transformações estiveram ligadas ao cristianismo, que na verdade foi muito mais sua expressão do que sua causa. Para nós aqui, basta lembrar 3 daquelas mutações mentais: um novo relacionamento homem-Deus, uma nova concepção do papel do homem no universo e uma nova autoconcepção do homem. Um dos elementos centrais da mentalidade clássica fora a harmonia do homem com a natureza, o que criara condições para o desenvolvimento do racionalismo. Contudo, por ter permanecido restrito a uma elite urbana intelectual e ter com o tempo mostrado os limites de sua ação efetiva, o racionalismo foi sendo superado. A decadência dos quadros sociopolítico-econômicos que tinham acompanhado seu desenvolvimento acelerou seu processo de transformação. O surgimento e o sucesso do cristianismo naquele momento refletiam tal estado de espírito e, ao mesmo tempo, reforçavam-no. Ou seja, o cristianismo passava a responder melhor aos anseios espirituais nossa, engasguei, de um número crescente de pessoas, cujos problemas não eram solucionados pelo frio e ultrapassado racionalismo. Ou seja, o cristianismo passava a responder melhor aos anseios espirituais de um número crescente de pessoas, cujos problemas não eram solucionados pelo frio e ultrapassado o racionalismo greco-romano. Assim, firmava-se aos poucos uma mentalidade simbólica que via no mundo um grande enigma decifrável somente pela fé. Um mundo que ganharia sentido apenas através de Deus. A razão passava a ser vista como um instrumento diabólico, que mantinha o homem na ilusão de uma falsa sabedoria que o afastava da verdade. A natureza passava a ser um véu entre Deus e o homem, como disse Santo Agostinho, abre aspas, desgraçados daqueles que amam os vossos sinais em vez de vos amar a vós mesmo, fecha aspas. Porém, havia possibilidade de levantar esse véu e se aproximar de Deus servindo. Firmava-se assim uma nova aliança pela qual o homem, através de determinadas ações, ganharia as recompensas celestiais. Em função disso e do crescente clericalismo, foi se desenvolvendo um ritualismo, isto é, excessiva preocupação com os aspectos formais e exteriores da religião, que levou a época carolíngia a ser chamada de civilização da liturgia.
Tal relação de reciprocidade entre Deus e o homem colocava este numa posição diversa da que tivera anteriormente. No paganismo clássico, ele estivera diante de deuses sem o sentido do bem e do mal, divindades próximas ao homem e que se diferenciavam dele apenas pela imortalidade. Com o cristianismo, por outro lado, o homem viu-se diante de um Deus distante e onipotente e de um demônio sempre presente e tentador, colocando entre as forças do bem e do mal no centro colocado entre as forças do bem e do mal no centro de um combate que não poderia fugir. O homem jogava seu destino. Cada vez mais a partir do século III e mais claramente do século IV, a presença do demônio na vida cotidiana era para o homem da época uma realidade palpável. Combater aquela presença era, portanto, uma necessidade, mas ainda um grande teste a que o homem era submetido e cujo resultado definia o destino de sua vida eterna. Disso tudo decorria naturalmente uma nova visão do homem sobre si mesmo. Desde o século III, desenvolvia-se significativamente, mesmo no paganismo, a concepção fatalista, pela qual a condição humana estava nas mãos de Deus e não da sociedade. Prenunciando essa tendência, já no século I, São Paulo afirmara que, pela graça de Deus, sou o que sou. Assim, o homem devia colocar-se nas mãos de Deus. A conversão ao cristianismo lhe daria as qualidades morais anteriormente vistas como uma exclusividade dos seguidores da cultura clássica. A revelação decorrente da conversão abriria até aos mais humildes e incultos a compreensão da vida e do mundo. Portanto, a existência do homem devia-se a Deus e a ele estava dedicada. A síntese clássica, abre aspas, o homem à medida de todas as coisas, contrapunha-se à medieval, abre aspas, não, fecha aspas, né, contrapunha-se à medieval, abre aspas, Deus é a medida de todas as coisas, fecha aspas.